Bom dia, sejam muito bem-vindos. Logo, logo iniciaremos nossa palestra sobre a reforma tributária. Vou pedir para vocês aguardarem só mais um instante. Vou pedir para quem for entrando, se possível, colocar o nome e a empresa que está representando aqui no chat. Bom dia, temos Mônica da Alca, a Josi da LS Log, Carol da PL Com, a Paula da Itaquim, Tatiane da Ômega, Patrícia da HB, Henrique da Hiperfluxo, Adriana PL Com, Marcelo da Ômega, a Grace e a Bárbara da Senecal, Amanda da PBR, Gilmara da PL Com, Rodrigo da HB, Wilson da HB, a Priscila da Zinco Metal, equipe da WAS. Em instantes vamos iniciar, tá bom? Sejam bem-vindos. Vou pedir para quem for entrando, o cliente colocar no chat a empresa e o nome do participante. Hilary da IBL, Kátia da Node, sejam bem-vindos. A Bruna da Hagabest, a Jennifer da Mega Look, Rafaela da Ativa Construções. Vamos iniciar, então, a nossa palestra sobre a reforma tributária. Sejam muito bem-vindos. Essa palestra está sendo realizada pela JGM. Eu sou a Dayana Tino de Moura, eu sou contadora, especialista tributária, estou há 26 anos na área e estou há 13 anos trabalhando para a JGM. Alguns aqui já me conhecem, outros estão me conhecendo agora. E eu quero aproveitar e agradecer a oportunidade à nossa diretoria, Gerson e Jonas Michelini, que são os proprietários da JGM. Agradecer também o apoio à equipe de TI, Gabriel Hipólito, a Patrícia Machado, nossa gerente fiscal, e também a Roberta do Comercial, que eles que me ajudaram a realizar esse evento e fazer com que isso fosse possível, tá bom? Eu quero também pedir para quem for entrando, colocar o nome e a empresa no chat, tá bom? Então, temos também Roseli da KM Cargo, equipe toda da WAS, Vânia, Bianca, Adélia, Felipe, Aline da Pelicom, vão colocando o nome aí no chat, tá bom? Eu vou dar alguns recadinhos para falar como vai funcionar essa palestra. Nós temos 1 hora de palestra, então eu vou estar explanando sobre o assunto e eu vou deixar um tempinho no final para estar tirando as dúvidas. Nós temos algumas ferramentas aqui no webinar, para quem nunca usou,
No canto superior, nós temos o chat e nós temos também um ícone que chama PIR. Esse PIR são perguntas e respostas, tá? Então, vou pedir preferencialmente para que vocês coloquem as suas perguntas nesse ícone PIR, porque o Gabriel e a Patrícia vão estar me ajudando a controlar as perguntas e respostas por esse ícone. E nós também temos a função, né, de levantar a mãozinha, que é esse ícone aqui da mãozinha. Se a pessoa ela quiser falar e não quiser escrever, também temos essa função aqui. Preferencialmente, nós vamos optar pelo PIR, né, dependendo da quantidade de pessoas, pois nós temos conectados no momento 91 pessoas, tá ok? Esse convite ele foi estendido a todos os nossos clientes da JGM e alguns parceiros também. Essa reunião ela está sendo gravada, então é importante também que todos vocês saibam que a reunião está sendo gravada, ok? Bom dia, equipe da Burmax, Giovana Suprimed, a Mari da AWS, Fator Gráfico, Oswaldo da Itaquim, a Kátia da BuzzUp, Larissa da Sagres, Guedes da Itaquim, Caleb da NTEC, Cris da Grap, Rita Matos da JGM. Bom dia, Rita. Marco Antônio da KM Cargo, e estamos aí entrando Iago da Predicta. Então, é até legal porque acaba sendo uma conexão também, um network aí entre os clientes, né? É bom que vocês também vão se conhecendo, fazendo network. Muito bom. Os nossos moderadores são o Gabriel e a Patrícia. Eventualmente, eles também vão estar me ajudando nessa palestra, ok? Mais um minutinho só para o pessoal conseguir entrar e nós vamos iniciar. Até para a palestra ela ser um pouco mais prática, vocês estão mutados, ok? Para quando eu estiver falando não tiver nenhum ruído na palestra, mas caso alguém tenha algum tipo de dúvida, levanta a mãozinha ou coloca lá no PIR, que aí o Gabriel e a Patrícia, eles vão desmutar a pessoa para a pessoa poder falar, ok? Eu vou tentar deixar as perguntas para o final, mas se eu estiver passando algum slide que de repente tenha ficado alguma dúvida, é bom que nesse slide vocês coloquem, escrevam no PR ou no chat que vocês estão com dúvida, que aí eu posso estar voltando nesse slide, tá bom? Então, vamos estar iniciando a nossa palestra. Eu vou compartilhar minha tela. Esse é o tema do momento, é o tema da reforma tributária. Eu vou me apresentar novamente, pois algumas pessoas acabaram de ingressar na palestra. Eu sou a Daiana Tino de Moura, eu sou contadora, sou formada há 26 anos, eu sou especialista na parte fiscal, sou pós-graduada pela FECAP, eu também sou agente financeira licenciada pelo governo americano e eu trabalho na JGM há 13 anos. Alguns aqui já me conhecem, eu presto consultoria para eles. E eu estou hoje como palestrante também sobre esse tema que está sendo tão comentado, né, e tão temido também por muitos. Como que vai funcionar, né? Por que que nós decidimos estar fazendo uma palestra? E essa é uma das que estão por vir, né? Das muitas que estão por vir. Porque nós entendemos que, devido à complexidade da reforma tributária, nós temos, né, por procedimento, está colocando circulares e comunicados lá no nosso portal do ONVIO, vocês que os clientes, né, já estão adaptados com esse portal, só que é um assunto muito técnico. Então, nós vamos começar a trazer essas palestras, né, com temas. Esse primeiro tema hoje vai ser um tema mais para tratar uma visão geral, e nós depois vamos estar colocando outros temas, até por segmentos de empresas, para a gente poder estar abordando, mas nós decidimos que era importante criarmos outros canais de comunicação, né, como
o Gabriel também, ele tá junto com a diretoria, criando outras formas de nós termos uma comunicação mais assertiva com os nossos clientes, até que esse tema esteja um pouco mais abrangente para todos. E a reforma tributária, ela foi iniciada, ela começou em 2025 já, né, através da Lei Complementar 214 de 2025. E o que a JGM ela está fazendo com relação a esse assunto? Nós estamos capacitando, estamos num processo de capacitação dos nossos colaboradores, porque a Lei Complementar 214 de 2025 é uma nova Constituição tributária, basicamente, tá? Então, todo aquele arcabouço que nós conhecemos da área fiscal tributária, ele está sendo mudado, e é completamente mudado. Então, nós também estamos aprendendo, né, e nos acostumando a essa nova abordagem da reforma tributária. Então, nós hoje temos algumas consultorias e cursos online que nós estamos fazendo, né? Além da capacitação técnica, nós temos a Econet, nós temos a IOB, nós temos a LesWeb e Thomson Reuters, que é um parceiro da Domínio Sistemas, que é o nosso sistema interno. Então, nós estamos também passando por uma capacitação interna para que nós possamos estar também preparados para atender os nossos clientes durante a reforma tributária. E com isso também está sendo feito um investimento tecnológico, né, de sistema, de robôs. Temos que estar usando alguns robôs aí para nos ajudar também no dia a dia. E com isso nós estamos pedindo a parceria dos nossos clientes para que os nossos clientes também tenham essa conscientização que, como vai mudar totalmente a área fiscal, é necessário que os seus departamentos financeiro, faturamento, quem faz precificação, que também esteja participando dessas palestras e envolvido nesse tema, porque todos esses departamentos serão também impactados e será necessário uma gestão de risco também pela empresa e uma gestão de processos. Isso também é importante que a empresa ela tenha um sistema que hoje esteja de acordo com a nova norma da reforma tributária, que seja um sistema que ele tenha uma atualização contínua, uma atualização assídua, porque senão não vai ser possível a empresa conseguir fazer essa transição, ok? Então, vamos começar agora tecnicamente, né, sobre o tema. Eu vou pedir para quem temos 147 pessoas nessa palestra. Vou pedir para os nossos clientes colocarem o nome e a empresa, ok? Para controle. E, se possível, também colocar perguntas e respostas no PIR. Vamos seguir, então. Como que vai funcionar a reforma tributária, né? Hoje, nós temos o ICMS, o ISS, o PIS, IPI e a COFINS. E agora foi criado o IVA dual. O IVA dual, ele foi dividido em dois tributos, tá? CBS, que vai ser substituído pelo PIS, e a COFINS. E nós temos o IBS, que está sendo substituído, que vai substituir o ICMS e o ISS, tá? O IPI é um imposto que ele vai ficar dormente, eu vou falar um pouquinho dele mais para frente. Mas esses impostos aqui, eles possuem, eles tem como incidência o mesmo fato gerador, né? Hoje nós temos um fato gerador para o ICMS, né? A empresa apura débitos e créditos. Nós temos hoje um fato gerador para o ISS, que é apenas sobre o faturamento. O PIS e a COFINS, eles são apurados conforme o regime tributário da empresa, né? Se é presumido sobre faturamento, se é lucro real, são débitos e créditos. E nós temos o IPI, que incide sobre produtos industrializados e produtos importados. Então, a ideia da criação do IVA dual pelo governo é que o CBS e a IBS tragam uma transparência e uma simplicidade, ok? Então, é claro que até que isso aconteça, que vai ser, toda a transição vai terminar lá em 2033, vai ocorrer uma certa demanda, né, de adaptação e uma complexidade também. Então,
a CBS e o IBS, eles hoje o governo não definiu as alíquotas, tá? É bom eu deixar isso claro para vocês. Não tem alíquotas definidas, mas existem alíquotas de referência. E a alíquota de referência para esses dois tributos está em 26,5%. Vai variar de 26,5% a 28%. É isso que o governo está tratando, mas nós não temos ainda uma alíquota definida. Estima-se que a CBS vai ser 8,80 e o IBS 17,70. E também é importante falar o seguinte: a CBS e o IBS, eles foram tributos criados para incidir sobre operações onerosas, ok? Então, hoje, por exemplo, o ISS, ele incide apenas sobre serviços, sobre um faturamento. O IBS, ele vai incidir sobre todas as operações, assim como o CBS. Então, uma empresa que hoje, por exemplo, ela tem receita de aluguel, né, que não incide o ISS, a empresa emite apenas um recibo, ela vai ter a incidência do CBS e da IBS, né? Lembrando que o CBS substitui o PIS e a COFINS e o IBS substitui o ICMS e o IPI. Ou seja, não vai ter mais imposto de circulação de mercadoria, que é o ICMS, e não vai ter mais o ISS, que é somente o imposto sobre serviços. Vai existir o IBS, junto com a CBS. Ou seja, mesmo que seja mercadoria ou serviços, a sua natureza de operação, haverá a incidência do IBS, essa natureza, ok? E o que trouxe de mudança para isso, né? Diferente do modelo antigo, é que agora vai ser possível fazer créditos e débitos dessas contribuições, né? Então, o CBS e a IBS, eles vão ser, a sistemática deles, que nós chamamos, é da não cumulatividade, ou seja, débitos e créditos. Vai ser possível apurar créditos e débitos. Porém, a questão dos créditos, né, ainda tem algumas ressalvas, está sendo operacionalizado, já saiu algumas questões, né, nessa lei complementar, mas ainda está sendo operacionalizado. Então, existem alguns quesitos que eu vou estar falando mais para frente sobre a questão dos créditos, mas, de uma forma geral, os créditos foram ampliados, né? Então, hoje, atualmente, por exemplo, uma empresa que compra um computador, que é para a área administrativa, ela não pode tomar crédito de ICMS ou crédito de ISS, né? Com o novo modelo, vai ser possível tomar o crédito, desde que esses bens, esses insumos sejam usados na empresa, exceto não vai ser possível tomar créditos caso o bem adquirido ou o serviço, a contratação seja de uso pessoal dos sócios, tá? Consumo ou uso pessoal da empresa. Mas se for para a área administrativa, por exemplo, ativo imobilizado, que antigamente, no modelo antigo, ativo imobilizado, você poderia apropriar créditos em até 5 anos, por exemplo. Nesse novo modelo, você vai poder tomar o crédito de forma integral, ok? Deixa eu só ver se temos já alguma questão aqui no PIR. Então, além da CBS e do IBS, nós temos o imposto seletível. Sim, Mariane, nós vamos disponibilizar esse material para vocês, tá bom? Nós vamos disponibilizar esse material e nós temos alguns outros materiais também que nós vamos estar disponibilizando, mas nós queremos que a comunicação seja mais assertiva através dessas palestras, tá bom? Então, além da CBS e do IBS, o governo também criou o imposto seletivo. É um novo imposto. Esse imposto ele não existia. E esse imposto seletivo, ele tem como premissa que ele seja cobrado sobre determinados bens, né, que são considerados pelo governo como prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, tá? Então, os segmentos que estão lá na reforma tributária bebidas alcoólicas, armas e munições, bebidas com muito açúcar, extrato de minérios, cigarros similares, veículos, apostas online, embarcação e
aeronave. Então, estes são os produtos que incidirão o imposto seletivo, além do CBS e da IBS, tá? São segmentos bem específicos. Como que vai ficar o IPI, né? O IPI, se a sua empresa ela não é indústria ou não é equiparada, ou seja, se ela não fabrica nem por conta própria ou ordem de terceiros e também não é importadora, não vai ter impacto a questão do IPI para essas empresas, né? Porque o CBS e a IBS vão substituir esse imposto, ok? Mas para quem é industrial e quem é importador, né, que é acostumado a trabalhar com o IPI, esse imposto, a partir de 2027, ele vai ter alíquota zero, né? Assim, a regra geral seria essa. 2027, ele vai ficar alíquota zero, exceto se esse produto tiver algum similar produzido na Zona Franca. Então, se você cliente tem um produto que ele também é fabricado, né, na Zona Franca de Manaus, não que você fabrica, tá? Mas que existem indústrias ali na Zona Franca que fabricam o mesmo produto que a sua empresa fabrica, a alíquota ela não vai ficar zero, ok? Mas o governo está estudando algumas reduções também referente essa alíquota. Mas, basicamente, né, falando do mercado em geral, o IPI ele vai ficar zero a partir de 2027. E aí fica uma questão, né? O IPI vai deixar de existir? Nós não sabemos se ele vai deixar de existir, né? Mas eu acredito que eles vão estar usando o IPI como um imposto regulatório, né? Assim como eles fazem com o IOF. Então, acredito que eles vão deixar ali o IPI alíquota zero, para quando de repente tiver alguma queda na arrecadação ou alguma distorção, né, nessa transição da reforma tributária, que eles usem ali o IPI como ferramenta, né, já que a alíquota vai ficar zero, a alíquota pode subir a qualquer momento, claro, é, correspondendo ali àquela questão de 90 dias, né? Questão de que só no ano calendário seguinte pode ter o aumento, mas eu acredito que eles vão usar o IPI como imposto regulatório, caso eles verifiquem que está tendo algum tipo de queda na arrecadação. Dá uma olhadinha aqui no PIR, só para ver se tem mais algum tipo de dúvida. Onde foram parar o IRPJ e a contribuição social? Vou chegar lá. Vamos chegar lá nessa questão. Eu vou falar um pouquinho sobre o cronograma, e é importante esse cronograma, porque vai ser a cabeceira de todos que atuam nessa área, né, de todos os empresários também. Então, como que vai acontecer, né? 2026, né, o PIS e a COFINS, eles seguem sem alteração, né, cada empresa com seu regime tributário. Porém, a partir de 2026, já é necessário destacar nos documentos fiscais o CBS, e a alíquota que foi definida foi 0,90. Essa alíquota ela já está definida, ok? O ICMS e o ISS estão sem alteração, e o IBS também, que é um novo imposto, né, que substitui ICMS e o ISS, ele vai ter o destaque de 0,1 para o ente estadual, que seria o ente do ICMS. O IPI segue sem alteração, o imposto seletivo ainda não entrou em vigor. Então, 2026, né, nós temos já destaques do CBS e da IBS. E aí eu vou fazer um parênteses, porque eu vou depois comentar um pouquinho mais para frente sobre essa questão. Mas, assim, esses impostos em 2026, eles vão ser destacados, né, CBS 0,90, IBS 0,1 para todas as operações, porém não haverá recolhimento pelo contribuinte. A norma diz, a norma não, né? A nota técnica, porque na lei complementar não saiu sobre esse assunto, né? Saiu uma nota técnica sobre a questão dos documentos fiscais eletrônicos, e nessa norma técnica diz que o cliente que não destacar esses impostos nos seus documentos fiscais em 2026, a partir de 5 de janeiro de 2026, não ficará sujeito ao recolhimento desses impostos, além dos impostos antigos,
tá? Então, em 2026, todos os contribuintes deverão destacar em seus documentos 0,90 CBS e 0,1 de IBS. Porém, não haverá recolhimento. Se o cliente não adaptar o documento fiscal dele, vai haver, está escrito, não sei como vai funcionar, tá, pessoal? Mas vai haver a cobrança desses impostos, ok? E aí, 2027, haverá a extinção do PIS e da COFINS, ok? E entra a CBS de forma total, ou seja, o PIS e a COFINS vão sumir, PIS e COFINS vão sumir, tá? E entra a CBS, ok? A alíquota também não foi definida ainda, né? Acredito que até o final desse ano seja definido, mas estima-se que seja 8,80, ok? O ICMS segue sem alteração, o ISS e o IBS aqui em 2026 era 0,1, né? Ele vai ser dividido 0,5 para o estadual e 0,05 para o municipal, tá? E aí vai haver toda uma transição de impostos, né? 2027 aqui, o IPI fica alíquota zero, exceto aqueles produtos, né, que são fabricados, que também tem similar na Zona Franca, mas ele fica zero, e aqui entra o imposto seletivo, tá? Então, 2027, que nós, assim, analisamos, será o período realmente de impacto, porque vamos ter apuração de CBS. E os demais períodos vai haver uma transição, né? Que vai se reduzindo, ICMS e ISS vai acrescentando para os novos impostos, tá? Até que em 2033 seja extinto, né? ICMS, ISS, e entre os novos impostos de forma total, ok? 2033. Mas 2026 já temos impacto, 2025 já temos impacto, na verdade, porque nós temos que preparar os documentos fiscais, e 2026 temos que ter já destaques nos documentos fiscais, ok? E eu já vou entrar com o cálculo do IBS e da CBS de uma forma um pouco mais ampla. O que ocorre? O cálculo do IBS e da CBS, ele é um cálculo por fora, né? Diferente dos impostos que nós conhecemos, o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS, que quando vocês vão passar o preço para o cliente, né, você já passa o preço com a inclusão desses impostos. Normalmente, o que não está incluso no preço, né? Quando o cliente apura um ICMS-ST ou quando tem o IPI, né? Que aí vocês acrescentam esses dois impostos no total da nota. Mas no caso da CBS e da IBS, o imposto ele é por fora. Então, como que vai funcionar? Supondo aqui que o preço seja R$ 1.000, tá? Deixa eu ver se eu mudo a corzinha aqui da minha caneta. Não consegui, não consegui. Supondo que o preço seja R$ 1.000 de um bem ou um serviço que vocês estejam vendendo, tá? Aí eu vou usar a alíquota de referência 26,50. Lembrando que a alíquota ainda não está definida, tá? Então, vai ter o preço de R$ 1.000, né? O cliente, no documento fiscal, tá cá o IBS, CBS. Vocês estão vendo a minha tela? A Kátia comentou que eu não estou compartilhando a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Escreve aqui no chat, por favor. Sim, Kátia, é a forma de apresentação. Se você colocar apenas para o locutor, que sou eu, ficar em destaque, aí você acaba não vendo a tela da minha apresentação, tá bom? Ou se de repente você também está vendo do celular, você precisa colocar o celular deitadinho para você poder visualizar também a minha segunda tela. Então, seguindo aqui, pessoal. Uma venda de R$ 1.000, a alíquota de IBS, CBS 26,50, né? Vai ter ali calculados
reais de débito de imposto. E aí, o total da operação vai ser 1.265, ou seja, é como se o preço do produto fosse 1.000 e o total da nota 1.265, tá? São impostos que são destacados, eles são por fora e eles são acrescidos ao total do documento, mas eles não são inclusos no preço. E aí, uma empresa que ela esteja no regime irregular de apuração, né? Ela vai poder também apurar créditos. Então, ela vai ter uma compra de R$ 700, né? E aí, o cliente dela, o fornecedor, vai destacar 26,50, nesse caso, ficou 185,50, e o total ali da nota vai ser 885,50. Nesse caso aqui, o cliente, ele apurou um débito a pagar de CBS de 79,50, né? Porque ele teve um débito de 265, ele comprou de uma empresa do regime regular, e teve um crédito de 185,50. Então, ficou um débito a pagar de BS 79,50. Fora esse imposto, ainda haverá o IRPJ, a contribuição social, seja do lucro real ou seja do lucro presumido, tá? Então, como que vai funcionar? Hoje, nós temos empresa, vou fazer uma leve explicação aqui, tá? Nós temos clientes do Simples Nacional, presumido e real. Mas é importante todo mundo conhecer um pouquinho, porque isso vai começar a fazer também diferença no seu dia a dia com relação até aos fornecedores, ok? Então, hoje, o lucro real, quem apura lucro real, é comum, né, apurar o PIS e a COFINS pela não cumulatividade, que seria o quê? Débitos e créditos, ok? Mas, no lucro presumido, isso não é comum, porque o lucro presumido são os impostos ali sobre o faturamento. Com o ingresso do CBS e da IBS, né, de forma integral, o que vai acontecer? O cliente vai estar no lucro presumido, né? O cliente que está no lucro presumido, ele vai apurar CBS e IBS, débito e crédito, ou seja, PIS, COFINS, antigos, né? PIS, COFINS, ICMS e ISS, débitos e créditos, transformados em CBS e IBS, e além disso, ele vai pagar o IRPJ e a contribuição dele conforme o regime tributário. Lucro presumido vai pagar o IRPJ contribuição sobre o faturamento, né? Lucro real vai pagar o IRPJ contribuição sobre o resultado. Ok? Então, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Tem alguns setores que vão ter algumas reduções e tem setores que estão sendo analisados também, né? Então, a Lei Complementar 214 de 2025, ela foi promulgada, mas a operacionalização dela ainda está sendo constituída, ainda está sendo feita, ainda não existe um regulamento, né? Estamos hoje trabalhando apenas com uma legislação e a Receita Federal está disponibilizando alguns materiais, um portal, né, que tem alguns resumos técnicos que estão nos ajudando a compreender, né, essas questões, até que eles também promulguem, através de regulamentos, de decretos, como que isso vai ser operacionalizado, tá? E aí, o que que é importante falar nessa questão dos créditos, né? A forma hoje, como são apurados, o modelo antigo, eu vou falar modelo antigo, vocês vão entender que é ICMS, né, ISS, PIS e COFINS. O modelo antigo, para que seja possível apurar o crédito, independe do regime do seu fornecedor, né? Então, se uma empresa ela está lá no lucro real e ela vai apurar um crédito de PIS e COFINS, ela vai apurar um crédito de uma empresa que ela com um fornecedor que ela compra do Simples Nacional, ela vai apurar um crédito de uma empresa que é do presumido, que é do lucro real, né? Independente. Só que com essa nova sistemática, isso vai interferir porque além dessa questão da pessoa ela ter que apurar IBS e CBS, né? Destacar esses impostos e apurar, se a pessoa ela não fizer a quitação desses impostos, e aí a norma ela colocou algumas situações de quitação, né? Pelo saldo credor, quitação
pelo próprio pagamento, mas se ela não tiver uma quita, o fornecedor não quitar o imposto dele, ele não vai transferir o crédito para o seu cliente, ok? Isso é o que está na norma, tá? Isso está sendo operacionalizado, nós ainda estamos entendendo como isso vai funcionar, mas basicamente, empresas que por acaso possuem um histórico aí de débitos, né, que não costumam liquidar os seus impostos, elas não vão conseguir passar esses créditos aos seus clientes. E aí nós temos um problema de mercado, né? Porque clientes que apropriam CBS e IBS vão querer comprar de fornecedores regulares, né? Uma outra questão também é Simples Nacional. O Simples Nacional, ele basicamente não vai gerar créditos de IBS e CBS. Vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas, de forma geral, ele não vai gerar esses impostos, a não ser que a empresa faça essa opção. Estando no Simples, é possível estar no Simples e apurar separadamente IBS e CBS, tá? Eu vou seguir o slide. Esse é um slide bem polêmico e talvez o mais complexo de todos, mas eu vou estar seguindo. E se surgir alguma dúvida, alguém quiser levantar a mãozinha, colocar no PIR, tá bom? Aí eu vejo depois, aí a gente volta nesse assunto. Então, só relembrando, né? Nós temos uma alíquota, aí temos um imposto que ainda não foi definida a alíquota, mas temos uma alíquota de referência, né, que estão dizendo que vai ser entre 26,50% e 28%, e nós temos alguns segmentos que já foram definidas as tributações, né, as alíquotas. Então, as profissões regulamentadas, por exemplo, eles promulgaram uma redução de 30% sobre o IBS e o CBS. Tá? Então, se a alíquota de referência ficar 26,50, por exemplo, o IBS e a CBS vai ficar 18,55, tá? Fazendo aqui de forma literal, é uma redução de 30. E as profissões regulamentadas é um setor que eu vejo que ele vai ser bastante impactado, porque prestação de serviços, prestadores de serviços, PJs que nós chamamos, aqueles prestadores, de repente, que né, emite nota de 15, 20 mil reais e que não tem despesas, ok? Vão sofrer um aumento de carga tributária, mesmo com essa redução. Só lembrando que CBS e IBS é apuração de débitos e créditos. Então, se ele apurar um débito de 18,55 e não tiver nenhum crédito, né, ou seja, não tiver uma contratação de um PJ, não tiver um aluguel que ele paga para uma pessoa jurídica, ele não vai ter crédito suficiente para liquidar. E aí a carga tributária dele vai ficar maior, tá? Temos também uma redução para alguns setores dispositivos médicos, área da saúde, medicamentos, produtos de cuidado à saúde, atividades desportivas, em 60% de redução, esses segmentos, tá? E aí, se a alíquota de referência for 26,50, vai ficar 10,60 por ação. E temos também, esses dois setores têm reduções, mas o que não estiver nessas reduções, vai apurar a alíquota integral, tá? De 26,50. E temos também o setor que vai ter redução de 100% de IBS e CBS, né? Vai ter uma isenção de, de CBS e IBS, que seria a entidade sem fins lucrativos, dispositivos médicos, medicamentos, cuidados básicos para a saúde, produtos hortícolas, frutas e ovos, ligados a pessoas com deficiência, esses vão ter uma redução, né, integral de CBS e IBS. E temos também uma redução, uma alíquota zero para a parte de cesta básica e feijões. Temos. Oi, Paola. Vamos desmutar e aí você pode fazer sua pergunta, tá bom?
Bom A dia, Paola. Paula. Pode habilitar agora o seu microfone, tá? Você já está com permissão para poder interagir. Paula. Oi, bom dia. Eu estava tentando escrever aqui no chat, e não estou conseguindo. Bom dia, Paola. Você falou dos prestadores de serviço que emitem nota aí de até 15 mil por mês. Não, os MEIs não se enquadram, né? O limite do MEI é menor aí, mensal. Mas os MEIs serão afetados de alguma forma com essa mudança? Sim, os MEIs também serão afetados, mas eles ainda não divulgaram como que vai ser, as alíquotas, mas eles também serão afetados, Ah, tá? entendi, perfeito. Eu pergunto porque a gente tem bastante MEI aqui, Sim, prestador de aí serviço. o que vai acontecer, né? O MEI ou uma empresa do Simples Nacional, né? Qual empresa você é, Paola? Da NTEC. NTEC Ah, da Serviço e NTEC NTEC. Indústria. Tá. Então, assim, se a sua empresa ela está no lucro presumido, né? Vocês vão começar a apurar o IBS e CBS, tá? Vai apurar o IRPJ contribuição e o IBS e a CBS débito e crédito. E aí, supondo que de 50% aí dos seus fornecedores, né, de 80% dos fornecedores, uma parte são empresas do Simples Nacional, que vocês contratam, ou Simples Nacional ou MEI, que vocês contratam para ajudá-los ali a realizar o serviço da sua empresa. Essas Sim, empresas, se elas não optarem pelo CBS e pela IBS, eu vou falar um pouquinho mais para frente, vocês não vão apurar créditos. Então, vai ser uma despesa em que a empresa não vai apurar crédito de IBS e CBS se essas empresas também não optarem por esses impostos, tá? Basicamente, as empresas que estão no Simples Nacional, elas vão ter que analisar se vai ser possível elas continuarem nesse regime, porque dependendo dos clientes que elas possuem, né, o cliente pode falar, olha, ou você apura CBS e CBS, ou você diminui o seu preço para ficar competitivo no mercado. Então vai ter essa questão, entendi. tá bom? Entendi. Uhum, tá bom, obrigada. Imagina. Daiane, dá Oi. um respeito aí, você já falou bastante, deixa eu só comentar aqui para o pessoal. Aos poucos nós estamos respondendo o chat, tá? Então nós estamos ao vivo aí com 177 pessoas. E mais uma vez agradecer a participação de vocês. O assunto ele é mega importante, né? Vai ser o assunto aí do momento aí dos próximos anos. E no PIR também estamos respondendo, interagindo. A Patrícia está aqui ao meu lado. As respostas saem com o meu nome, mas é pura digitação. A Patrícia que toca aqui como líder do fiscal e a gente vai respondendo aos poucos. E tudo que nós não conseguirmos responder, ou que for assunto da palestra, a Dayana, no momento oportuno, ela vai responder pela própria apresentação, ou no momento final ali, a gente vai trazer essas perguntas para ela, e aí ela vai classificar aí as perguntas para poder fazer as respostas, tá, pessoal? Então, podem continuar interagindo, a gente vai tocando por aqui enquanto a Dayana faz a apresentação. Tá, ok. Além dos regimes diferenciados, nós temos também na norma a determinação, né, de alíquotas diferenciadas para alguns regimes específicos. Então, tem serviços financeiros, bens imóveis, cooperativas, bares, restaurantes, hotelaria, transporte coletivo de passageiros, agências de viagem e turismo. Então, esses segmentos aqui, eles possuem, né, alguns já possuem algumas determinações, outros ainda estão sendo promulgados, tá? Mas também são segmentos que vão ter alíquotas específicas. Então, nós vemos que, apesar da intenção da reforma tributária ser ter uma simplicidade de alíquota, né, de referência, é necessário, para que não haja um aumento exorbitante de carga tributária, que alguns setores tenham um ajuste ali, até por conta da sua capacidade econômica, senão as empresas vão pagar muito mais imposto do que elas já pagam hoje, ok? E é importante
a empresa ela não tem a obrigatoriedade de se filiar a um sindicato, né, patronal ali da sua categoria, né, somente empregados. Mas nessa transição da reforma tributária, eu recomendo que as empresas também elas se filiem a um sindicato, porque os sindicatos, né, de setores, eles estão atuando junto ao governo para trazer essas reduções, tá? Tem que ter alguém, digamos assim, para gritar lá para o governo que, olha, essa sua tributação aqui que você colocou para mim não está alta. Então, os sindicatos eles estão ajudando nesse aspecto para poder trazer essa redução para determinados segmentos. E aí eu vou falar um pouquinho do Simples Nacional, né? O Simples Nacional 2026, teoricamente, ele não vai sofrer, né, nenhuma alteração, né, exceto se ele ultrapassar o sublimite, ok? Mas, a partir de 2027, vai sofrer uma alteração aí no Simples Nacional. A empresa, ela vai poder optar se ela vai apurar o Simples dela dentro do DAS, né, o Simples que nós conhecemos dentro do DAS, e ali dentro vai estar CBS e IBS, não vai gerar crédito, ok? Ou se ela vai estar no Simples e recolher separadamente, ou seja, seriam como se fossem 2 ou 3 guias, tá? Recolher separadamente o IBS e CBS. E essa opção ela vai ser semestral também. Então, o que as empresas do Simples precisam avaliar nesse momento? 2025 ainda não, mas 2026 vai ser necessário avaliar os seus clientes, se são clientes que estão no regime regular, ou seja, que apuram IBS, vão apurar IBS e CBS, que basicamente é lucro presumido e lucro real, se esses clientes, eles vão querer o crédito da IBS e CBS, porque se você continuar no Simples e não gerar esses créditos para os seus clientes, a empresa do Simples vai perder competitividade no mercado, tá? E aí, se a empresa falar assim, então eu vou apurar CBS e IBS, aí nós também precisamos analisar se vai ser necessário fazer a troca do regime. Porque às vezes a empresa ela vai continuar, se ela ficar no Simples e apurando CBS e IBS separadamente, vai gerar uma oneração. E aí vai ser necessário, de repente, a empresa migrar para um lucro presumido. Ok? Então, o Simples Nacional, eu vejo que é um setor que ele vai ser bastante impactado. Eu creio que as empresas que ficarão no Simples serão aquelas empresas que basicamente vendem para pessoas físicas. Porque essas empresas, porque não vai gerar crédito de CBS e IBS. Então, a pessoa física ela não vai pedir o crédito, né, CBS e IBS. Então, basicamente, acredito que no mercado, quem for ficar no Simples vão ser os varejistas. Porque se a empresa ela não tomar, de repente, uma alternativa ou de diminuir o seu preço, já que ela não vai gerar esses créditos, ou de migrar o regime, pode ser que ela perca aquele cliente, tá ok? E aí nós entramos na questão dos documentos fiscais eletrônicos. 2025, nós já temos que começar a fazer testes nos documentos fiscais eletrônicos. Saiu a nota técnica sobre a DANF, que é o modelo sobre a DANF e os demais documentos comerciais, tá? CTE, nota fiscal de consumidor. Então, em 2025, já está valendo os testes para migrar os novos campos de CBS e IBS. Então, os testes começaram em julho, né? Tem uma nota técnica. É necessário que vocês conversem com o sistema de vocês para fazer a atualização, né? E aí, junto com a JGM, nós vamos ajudá-los a fazer essa migração, né? E colocar ali os novos tributos. Outubro, quem vai ser opcional, né? Que se já quiser destacar esses impostos, pode destacar, mas não vai ter efeito nenhum ali. E a partir de janeiro, 5 de janeiro, já vai ser necessário destacar o 0,90 da CBS, 0,1 de IBS, né? E, como eu tinha comentado lá no início, quem não destacar isso em 2026, ou seja, se não fizer atualização nenhuma, seu sistema continuar do jeito que você está. Se você continuar do jeito que você está, o governo promulgou
que aí sim ele vai cobrar o 0,90 mais 1 do IBS-CBS. Então, em 2025, a empresa precisa começar a fazer esses testes para que em 2026 os documentos estejam de acordo já com essa normativa, ok? E aí, dentro dos documentos fiscais, nós temos novos grupos e campos, tá? Inclusão de CST e C-Class TRIB. O mercado também fala C-Class TRIB, mas são situações tributárias para o CBS e IBS, então são novas nomenclaturas, né? Esse CST não é o CST que nós conhecemos, é um outro CST. E foram criados novos eventos também nesses documentos, como nota de débito, nota de crédito, e também eventos de rastreabilidade, destinação, perda de mercadoria, transferência de crédito. Nós vamos dar uma palestra somente sobre o assunto documentos fiscais eletrônicos, tá? Esse aqui, de que já é necessário, né? Vocês já vão entrar em contato com o sistema para fazer essas atualizações, que nós vamos ter que realizar esses testes em 2025, para que 2026 seja uma transição tranquila, ok? E com relação a, né, essa questão, o documento fiscal eletrônico, né, ele vai ser a confissão de dívida, né? O governo vai usar, o XML vai ser a confissão de dívida a partir de agora. Então, se o seu documento ele tiver uma emissão errada, né, de um imposto pago a maior, vai ser uma confissão de dívida. Então, é primordial que a empresa ela tenha um sistema, né, que esteja ali de frente à reforma tributária, que vocês percebam que é uma empresa que ela está em constante atualização, porque se houver, de repente, um sistema caseiro que dependa da pessoa ter tempo para ainda realizar uma atualização, a empresa ela pode não conseguir aí entrar nessa transição da reforma. Então, é importante quem tem sistema caseiro, né? Hoje a nota técnica saiu em julho, mas nós já estamos com três notas técnicas já reatualizadas. Então, a cada 20 dias está saindo uma atualização sobre os documentos fiscais eletrônicos. Então, é importante que a empresa ela tem uma revisão das regras de tributação, de processos internos, que envolva o seu comercial, o seu financeiro, quem faz precificação, faturamento, e vá atrás de um sistema, né, que esteja aí de frente com a reforma, para que nós também possamos aí, com duas mãos, ajudá-los nesse processo. 2026, a base de cálculo do IBS, eu já comentado que ele é por fora, né? Então, 2026, como que vai funcionar? A empresa, ela vai emitir ali o seu documento fiscal, né? Com ICMS, com todos os impostos, e vai ter um campo lá de preenchimento do CBS e da IBS. E esse campo, a base de cálculo da IBS vai ser a mercadoria menos o valor do ICMS, o que está em vermelhinho aqui, tá? Menos o valor do ICMS, menos o PIS, menos a COFINS, né? Mais frete, seguro e outras despesas. E aí, se a mercadoria era R$ 10.000, a base de cálculo do IBS-CBS vai ser 7.987. E aí, em 2026, vai ser aplicado, né, as alíquotas 0,90 para CBS e 0,1 para IBS. Vai ser destacado no documento, mas não vai haver recolhimento em 2026, tá? Mas aí você percebe que existe uma estrutura aqui, ó, da composição da base de cálculo, tá? Isso está na nota técnica. Como eu comentei com vocês, nós vamos falar designar uma palestra só sobre esse assunto, tá bom? Então, vai ser apenas um ano teste, mas precisa ter o destaque. E aí, como ficaram os saldos credores, né? Nesse momento, eu já passo de antemão um aviso assim. Quem tiver saldo credor de PIS, COFINS, IPI, ICMS, que tente, de alguma forma, liquidar esses saldos até 2026. Por quê? Isso é um assunto que ainda não foi promulgado na sua totalidade. Então, existe aí uma nebulosidade como isso vai ser usado.
Mas, por exemplo, para o ICMS, já está escrito lá na norma que quem tiver saldo credor de ICMS vai poder compensar com o IBS, né? Mas o prazo de utilização será de 20 anos, 240 meses, o saldo credor. O PIS e a COFINS, está escrito que ele pode ser convertido em crédito financeiro, né? E também tem uma questão que nós temos que avaliar sobre o estoque. Vai ser permitido a empresa tomar um crédito sobre estoque, né, de apuração até 30 de junho, mas com a apropriação em 12 meses. Então, nesse período de transição, é primordial que a empresa ela tente não acumular créditos, saldos credores, porque o uso desses saldos eles serão limitados, ok? O IPI, a norma não promulgou, né, sobre o assunto. O IPI eu vejo que é um imposto que é bem fácil, assim, de você compensar saldo credor, porque hoje, atualmente, você já pode, a cada 3 meses, fazer a liquidação dele, tá? Mas ainda não foi também promulgado, acredito que vai ser muito parecido com PIS/COFINS, a questão, até porque são impostos administrados pelo mesmo ente, ok? Então, quem tem saldo credor, é importante entrar em contato também com a JGM, para a gente poder analisar o que pode ser feito de liquidação, né, desses saldos, restituição, tá bom? E aí, quais são os próximos passos? Estamos aí já no finalzinho da palestra. Quais são os próximos passos, né? O que que nós recomendamos aí para os nossos clientes? 2025 é necessário ajustar os sistemas para emissão de nota fiscal, né? Visto que 2026 esses impostos já precisam ser destacados, ok? E para 2026, vai ter que ter um trabalho da empresa de rever fornecedores, né? Ver quem são os fornecedores do Simples ou MEI, que não vai gerar crédito, entender os seus fornecedores, se tem algum fornecedor que você entende que ele é inadimplente, né? Já é um devedor quanto mais que você sabe que isso pode trazer um prejuízo para você com relação a créditos. Vai ser necessário recalcular margens em preços para definir isso, para quando entrar em 2027, a empresa ela ter uma noção de quanto isso vai custar. E a JGM, ela vai realizar estudos fiscais, né, através de propostas especiais. Nós comentamos lá no início, para quem não ouviu, nós temos consultorias IOB, Econet, LesWeb, Thomson Reuters, que é da Domínio, em que essas ferramentas nos ajudam, né, a ter uma otimização com relação a esse estudo, e aí vai entrar o especialista fiscal tributário para poder fazer essa análise. Então, nós vamos estar realizando esses estudos através de propósito especial, mas 2026 é necessário, além da questão tributária, que os clientes também façam esse dever de casa de revisar esses fornecedores e fazer esses ajustes, tá bom? As fontes de pesquisa para a realização dessa palestra, eu usei o portal da Reforma Tributária, materiais da FEComércio, IOB e as normas publicadas no governo federal, tá bom? Estamos no finalzinho da nossa palestra. Eu vou abrir agora. Tem alguma pergunta? A Patrícia está administrando as perguntas. Tem alguma pergunta, de repente, que ficou aqui? Essa oportunidade para a gente poder aproveitar esses 5 minutos e tirar o restante das dúvidas. Quer falar? Oi, Daiana. Sim, tem algumas perguntas aqui. E estão chegando mais, algumas nós não deu tempo de responder, tá? Eu fiz um pequeno quórum aqui de assuntos similares e votação. Então, nós temos perguntas aqui da Patrícia Fernandes. Vamos lá. Nós temos algumas perguntas dela. Aí ela pergunta assim, ó, uma das primeiras. No caso do Simples Nacional, não teriam duas opções, uma de não ter crédito do IBS, esse EBS, e outra de ter como fazer o cálculo e se acreditar? Pelo menos vi isso pelo estudo que fiz. Então, é relacionado a IBS e CBS do Simples Nacional. Uhum. Então, o Simples é esse slide aqui, né? O Simples, ele vai ter duas opções, né? Ou ele vai continuar no Simples
total, que nós chamamos, né, só aquela apuração de DAS, ou ele vai poder optar por continuar no Simples e calcular IBS e CBS à parte para que ele possa também gerar esses créditos aos seus clientes. E uma vez que ele for gerar esses créditos, né, também, que ele vai apurar um débito e vai gerar um crédito para o cliente. Ele também vai apurar IBS e CBS sobre débito e crédito, tá? A partir do momento que a empresa ela optar pelo IBS e CBS, vai ser apuração débito e crédito. Então, essa opção do Simples ela vai ser semestral, até porque, às vezes, o Simples Nacional, supondo, ele está ali com vendas no varejo e surge um cliente, um distribuidor grande que quer comprar dele, né? Então, aí ele fala, não, agora eu quero mudar, eu quero começar a apurar CBS e IBS. Então, vai poder fazer essa escolha, mas a partir do momento que a empresa ela optou ficar pelo regime do Simples, vai ser para o ano inteiro, vai ser o ano calendário todo. Apenas a questão do IBS e CBS que vai poder fazer a opção semestral. Legal. Qual? Tem uma pergunta aqui da Cris, da Grap, e tem outras questões também relacionadas a campus na nota. E aí, o que é importante aí nesse projeto, né? Que, baseado na fala da Dayana, a atualização dos sistemas, né? Dos emissores das notas fiscais, seja de serviço quanto da notas fiscais de produto. Quanto mais vocês tiverem um sistema capacitado, que estão em compliance com a legislação, melhores vocês vão ser atendidos. Então, se atentar nas atualizações dos sistemas, manter os sistemas todos atualizados, porque sim, os novos campos eles já vão surgir na nota fiscal no XML no momento da emissão das notas fiscais, tá? E aí tem uma pergunta específica: os novos impostos vão sair no total da nota? Nós vamos ter novas tags no XML que vai compor todas essas questões dos novos impostos. Isso. Tem uma pergunta também do Daniel sobre as obrigações acessórias, né? O que acontece? Não houve ainda a atualização de SPED para esses novos campos. Então, pelo o que nós estamos entendendo, a nota fiscal, né, ela vai ser realmente o documento de confissão de dívida. Então, nos SPEDs ainda não está contemplando esses novos campos, apenas no XML. E o governo ele está desenvolvendo uma plataforma que se chamará apuração assistida, em que a intenção dessa plataforma é que quando a empresa emita ali o documento fiscal, automaticamente esse documento já conste nessa plataforma, né, pelo ECAC, e que seja possível visualizar ali os débitos e créditos da empresa. Com relação à obrigação acessória, nós ainda não temos nenhuma atualização desses campos. Perfeito. Vamos ver. E o pessoal também me perguntando na parte de serviços. A parte de serviços, nós não temos ainda uma data de atualização, por exemplo, no emissor da Prefeitura de São Paulo ou outros municípios. Todavia, em 26, vai ter a obrigatoriedade do NFSE nacional, né, que já prevê os novos campos do IBS e do CBS já no layout da emissão de notas fiscais de serviços. Tá? Também isso para 26. Isso. O que acontece? Dentro da reforma também foi criado, tem lá tá previsto isso, ser criado o comitê gestor. E esse comitê gestor, ele vai ser um departamento, né, responsável por operacionalizar várias questões da reforma. E apenas agora que ele está sendo formado. Ok? E vai caber esse comitê gestor falar sobre a nota de serviços. Se vocês entrarem na Prefeitura de São Paulo, tem uma nota lá, um aviso da Prefeitura de São Paulo dizendo que eles estão atualizando o sistema deles e tudo mais. Mas nós ainda não temos nenhuma atualização quanto à nota de serviço, mas eu entendo que em 2027, né, vai ocorrer realmente o IBS e o CBS dentro desse documento, já que 2026
o 0,1 é apenas para o estadual, que eles designaram. Então, a parte municipal, ela está atrasada nesse aspecto. Tá? Então, estamos aguardando aí as promulgações e nota técnica sobre o assunto da nota de serviço. Bom, não sei se tem mais alguma pergunta, Gabriel. De repente, a gente mais 2, 3 minutinhos, só para... Ó, vamos lá. Tem perguntas muito específicas, tá? Então, e aí é importante mencionar que a reforma tributária ela vai atender de uma maneira singular cada empresa, né? E cada segmento. Então, por exemplo, uma pergunta aqui do Célio. Empresa no lucro real que importa insumos para industrialização e produtos para revenda. Atualmente recolhe ICMS, PIS, COFINS e IPI nos embaraços aduaneiros e compensa na entrada. Como vai ficar? Tá. Assim, quem importa, né, vai incidir também CBS e IBS sobre importação, tá bom? Vão existir esses impostos. E o IBS e CBS, basicamente, ele vai gerar crédito sobre esses insumos. Se você seja industrializado, seja revenda, né? Se fizer parte ali da sua operação, né? E os fornecedores que apurem também IBS e CBS, esses impostos vão ser gerados, tá? Essas perguntas mais específicas, né, a gente pode estar respondendo uma outra oportunidade, né, depois cliente por cliente, que eu acho que é mais válido. O que eu tenho para falar para os nossos clientes é que, como eu comentei lá no início, a JGM ela vai começar a usar outros canais de comunicação e é importante que os nossos clientes participem dessas palestras, porque essa foi a nossa primeira palestra online, né? Já tivemos uma presencial lá no Sescom, mas foi a primeira palestra técnica para trazer alguns aspectos importantes. E nós teremos outros temas aqui, né, sobre documentos fiscais, de uma forma é, mais a fundo do tema, porque não dá em uma hora para a gente tratar toda a reforma tributária, porque a lei complementar ela tem mais de 540 artigos. Se você for imprimir, vai dar mais de 150 páginas. Então, não dá para a gente trazer isso em uma hora. Então, vamos dividir isso em temas, né? Vou pedir também para os clientes ficarem ligados lá no nosso portal do Onvio, por conta dos comunicados. E nós estamos nos preparando, né, nos capacitando para que seja uma transição tranquila, tanto para o nosso escritório como para os clientes. Então, como JGM, nós vamos estar dando esse suporte para os clientes para que seja feita essa transição e que não tenha nenhum tipo aí de sanção fiscal, ok? Mas nós precisamos que os nossos clientes vá atrás de sistemas, que coloque as suas equipes para participar das palestras, porque é um assunto que é bem complexo e muito amplo, tá? Então, eu gostaria de encerrar esse evento, agradecer a participação dos nossos clientes, agradecer a oportunidade da nossa diretoria, né, do Gerson e do João Michelines, agradecer novamente Gabriel, Patrícia, equipe fiscal, equipe de TI, e a Roberta, nosso comercial, por ter ajudado a idealizar esse evento, né, é o primeiro de muitos, e somos parceiros de negócios, né? Nossos clientes, nós vemos os nossos clientes como parceiros também de negócio, não só como clientes, e com essa preocupação que nós estamos trazendo esse tema também para vocês. Tá? Pessoal, obrigado pela participação. Teremos continuidades, teremos novos eventos. As perguntas que não foram respondidas, tudo que foi pelo chat, nós estamos encaminhando para o PIR. E eu e a Patrícia, nós vamos fazer um filtro aqui. E aí, de uma maneira singular, novamente, tratando caso a caso. Por exemplo, agora foi levantada a questão aqui do split payment de impostos, né? Dessa segregação de produto, imposto. Então, isso tudo a gente vai tratando também no particular com cada um que vem ali perguntando, tá bom? Tá ok. Muito obrigada.
Tenham um ótimo dia a todos e até a próxima. Um abraço, pessoal. Tchau, Um tchau. abraço. Deixa aí ainda. Muito obrigada, pessoal.